Milhares de trabalhadores em todo o Brasil ganharam recentemente na Justiça o direito ao recálculo dos seus benefícios de aposentadoria. E o que é melhor é que muitos desses trabalhadores aposentados já começaram a ter as suas aposentadorias recalculadas com um valor bem mais vantajoso do qual eles têm direito. Se você quer saber quem são, quem tem direito, quais aposentados que têm direito a esse recálculo de benefício, fique comigo nesse vídeo que eu vou contar em detalhes para você, fundamentado na lei, contar todo o histórico dessa decisão que beneficiou aí milhares de aposentados. Muito tem se falado nos últimos anos sobre essa tese, essa injustiça que foi cometido com muitos aposentados, foi para a Justiça, foi para o STF, ficou rolando na Justiça por muito tempo e agora, recentemente, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal o direito ao recálculo do valor do benefício. Uma decisão favorável aos aposentados e que alguns já começam a colher os frutos dessa decisão. Quem são esses trabalhadores e do que eu estou falando? Se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, já se inscreva agora, aproveita a oportunidade, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado para você. Eu sou o Moacir Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato, e toda semana a gente traz conteúdo assim como esse, para ajudar você, aposentado, a tomar a melhor decisão a respeito dos seus direitos, e está aposentado, claro, a revisões de benefício, aqueles que têm direito à revisão, aumentos de aposentadoria, possíveis expectativas de melhoria para os aposentados e também para você, trabalhador que ainda não se aposentou, que nos acompanha aqui no canal, tudo que gira em torno do direito do trabalhador em relação à sua futura aposentadoria. Então, tudo isso a gente pesquisa, a gente fundamenta os nossos vídeos, os nossos conteúdos, para sempre trazer informação relevante para você. Então, se não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar por aqui. Beleza? Então, bora lá. Quem tem esse direito? A decisão que teve os seus desdobramentos. E aí eu vou falar de um detalhe importante. Quem já começou a receber, existe aí um dispositivo legal chamado tutela de evidência. O que é essa tutela de evidência? Estão se falando aí, você vai ouvir falar bastante nisso. Eu quero explicar para você em detalhe no nosso linguajar aqui, popular, que a gente sempre costuma fazer. Eu estou falando, é da tão falada, já temos inclusive vídeos publicados aqui, entrevista com especialista em direito previdenciário, revisão da vida toda. Revisão da vida toda consiste em incluir na média do cálculo do valor do benefício as contribuições vertidas, pagas ou contribuídas aí ao INSS antes de julho de 1994. Nem todo mundo tem esse direito. Se de repente você está me assistindo, não se enquadra, conheça alguém que se enquadra nesses requisitos que eu vou dizer para você agora, por gentileza, informe ele. Bem, agora, quem tem esse direito? Todo trabalhador que se aposentou antes de 13 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a reforma da Previdência, e que ainda não fez 10 anos que recebeu o primeiro benefício. Ou seja, então, trocando em miúdos, todo aquele trabalhador que começou lá, agora nós estamos chegando ao final de 2022, que se aposentou ali a partir de janeiro de 2013, tem condição de fazer um cálculo para saber se tem direito a esse recálculo do valor do benefício. Por que isso? Porque como vai incluir no valor do benefício as contribuições feitas antes de julho de 94, então é preciso fazer um cálculo para ver se vale a pena, porque essa tese, esse direito, essa revisão de benefício, ela só é vantajosa se o cidadão trabalhador
contribuiu, antes de julho de 94, teve contribuições altas. A gente tem vídeo aqui gravado onde eu falo o seguinte: naquela época em que, antes de julho de 94, início dos anos 90, final dos anos 80, costumava-se fazer muitas horas extras. O trabalhador trabalhava mais de 10 horas, 12 horas, às vezes até mais de 12 horas, fazendo, além das 8 horas normais de trabalho, fazendo 2, 3, 4 horas extras por dia, em algum período do ano, período de pico, período de safra. Quem trabalhava, por exemplo, em indústrias que dependiam de safra, como é a cultura do algodão aqui na região onde eu moro, que existia muito, a gente se lembra muito disso. Nessa época, esse pessoal contribuía bastante. E depois dos anos 93, 94, essa cultura diminuiu e eles passaram a receber menos. Outro exemplo, quem tinha cargos elevados nessa época, ganhava altos salários, contribuía mais e depois perdeu o emprego, começou no emprego com valor de benefício, com um salário menor e, portanto, uma contribuição menor, pode ter direito a essa revisão, desde que tenha aí 10 anos ou menos que recebeu o primeiro benefício. Então, é importante a gente destacar bem isso daí. Né? Se você ainda não entrou com o processo, ou se você conhece alguém que ainda não entrou com o processo, diga para ele, entra com o processo que ainda dá tempo. A decisão e os desdobramentos. O STF deu ganho de causa para os aposentados. Porém, a decisão ainda não transitou em julgado. O INSS ele pode entrar com algum embargo de declaração. Porém, esses embargos, eles não têm poder modificativo da sentença, da decisão. Então, por isso, muitos advogados estão entrando com pedido de tutela de evidência. O que é essa tutela de evidência? Eu vou dizer para você, fundamentado aqui na lei. Separei aqui para você, porque a gente tem um compromisso de trazer sempre um embasamento jurídico nos nossos conteúdos aqui para você. Vamos lá. Tutela de evidência, onde seu processo continuará correndo, mas o INSS deverá implementar desde já a correção de sua aposentadoria ou pensão por morte. Então, veja bem que não é só aposentadoria, pensão por morte também. Desde que a origem dessa pensão foi de uma aposentadoria que se enquadra nesses requisitos aí que eu disse para você. Né? O Código do Processo Civil de 2015 trouxe em seu corpo a tutela de evidência, onde em seu artigo 311 prevê: a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando. Eu separei apenas o inciso 2 aqui desse artigo, que nós vamos enfatizar e destacar para você. Inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e haver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, o que é isso? Não houve um tema, uma tese, não houve um assunto repetitivo, não houve uma decisão, não houve uma tese firmada, então está de acordo com a lei, o artigo 311, no seu inciso 2. Está ali, está na lei. Por isso, então, muitos advogados estão entrando com esse pedido de tutela de evidência, mesmo que o processo ainda não esteja chegado ao seu final. Por quê? O que acontece isso? O que o trabalhador, o aposentado, ganha com isso? Ganhando o processo, ele não apenas tem o seu benefício recalculado, como também ele recebe todos os atrasados dos últimos 5 anos. Então, veja bem, nesse caso da tutela, em que o processo ainda não finalizou,
Os atrasados ele ainda não recebe, mas ele já passa a ganhar mais, entendeu? Ele já passa a ter o valor do seu benefício aumentado. Digamos que ele teve um recálculo lá e ele tinha um benefício de R$ 3.000, e nessa, incluindo aquelas contribuições antes de julho de 94, o valor do benefício dele é de 5, ele já passa a receber 5, entendeu? E aí os atrasados em relação a essa diferença que ficou para trás, vai aguardar o trânsito em julgado desse processo. Mas ele já começa a ganhar mais. Então, a tutela de evidência é isso. Muitos advogados estão pedindo, embasado na lei, embasado ali no artigo que eu citei para você, no inciso, já começa a receber mais, entendeu? Então, eu quis trazer esse conteúdo explicando aí em detalhe para você, bem simplificado, para que, se você tem algum processo na justiça, converse com seu advogado e veja com ele aí, olha, entra com um pedido lá de tutela de evidência para mim começar a receber. Eu não sei quanto tempo vai demorar para esse processo transitar em julgado, né? Sabe como é que é a justiça? Estamos chegando aí no final do ano, tem recesso forense e tudo mais, depois volta em 2023 para depois mexerem nesse processo. Então já começa a ganhar mais desde já, que é um direito seu que você lutou por muitos e muitos anos e agora é hora de colher os frutos. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, se você ficou comigo até aqui nesse vídeo. Um forte abraço. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, hein? Ativa o sininho das notificações para ser lembrado quando eu postar conteúdo novo por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.